Boa noite a todos. Que a paz de Cristo esteja em nossos corações, iluminando os nossos pensamentos. Que Jesus Cristo possa conduzir os nossos passos nesse ano que se inicia, porque logo estaremos iniciando um novo ciclo. Estamos finalizando 2020. E a proposta de hoje é que nós reflitamos a respeito dessa grande transformação. Vamos deixar que os nossos seguidores do Lex entrem para que nós possamos dar início à nossa conversa de hoje. A nossa proposta é falar sobre a coragem de ser imperfeito. Parece tão lógico, parece tão racional, afinal de contas, é a nossa condição. Nós somos imperfeitos. Porém, não é tão fácil quanto parece. Não é tão fácil nós lidarmos com as nossas verdades íntimas. Verdades essas que muitas vezes nós lutamos para preservar. Porque nós adentramos num patamar de autopunição, de autocondenação. Boa noite, Orestes, boa noite, André e todos vocês que estão entrando. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a essa casa de oração que hoje, mais uma vez, se reúne de forma virtual, mas que os nossos corações, os nossos pensamentos, as nossas intenções estão unidas com um só propósito, em um só propósito, no amor e na renovação dos nossos sentimentos. Boa noite, Mari. Boa noite a todos vocês. Meu nome é Priscila Feijó. Participo do Lex em algumas atividades, nessa casa que me acolheu, Fraternidade, Caminhando com Jesus. Isso mesmo. Muito bem. Sejam todos bem-vindos. Quando as casas espíritas se unem, nós nos tornamos mais fortes, porque o propósito do amor é o que nos une. O propósito da tarefa com Cristo é que fortalece a comunhão dos espíritos imortais, que somos todos nós, e que no momento estamos atravessando essa grande transformação íntima que é tão necessária para que nós alcancemos a nossa paz, a nossa felicidade. Nós já estamos, deixa eu só verificar o tempo, estamos com 6 minutos do horário combinado. Nós faremos a nossa prece inicial. A iluminação tá boa, eu tô achando um pouco escura, apesar de ter colocado aquele refletorzinho, que agora eu sou chique. Eu tenho um refletor, tô me sentindo. Nós temos que nos adequar, né? À tecnologia. Oi, Daniel, tudo bem? Seja bem-vindo. Bom, então eu vou colocar uma musiquinha aqui para que nós sintonizemos nessa atmosfera de luz, nessa atmosfera de amor, para que nós iniciemos a nossa conversa sobre a coragem de ser imperfeito. Eu vou colocar a oração de São Francisco, é uma oração que é um convite para essa transformação, porque nos coloca para servir. Então, eu colocarei aqui, é instrumental, é bem suave.
aqui. Bom. Então, meus queridos irmãos, vamos todos nós nesse momento, não como um ritual, de forma alguma, mas um modo de nós pacificarmos o nosso interior, acalmarmos os nossos pensamentos e sentimentos. Fechemos os nossos olhos e busquemos sentir a música que invade os nossos ouvidos, mas também o nosso coração. Senhor Jesus, Tu que é a luz do mundo, Tu que é o nosso farol e o nosso guia, Te pedimos que nessa noite, 17 de dezembro do ano de 2020, a Tua caravana de amor percorra cada lar, que esteja conosco sintonizados nessa palestra, para que nós possamos receber as emanações do alto, que purifica, que esclarece e que fortalece o nosso espírito, que tantas vezes está inquieto e agitado pelas tribulações do mundo. Te pedimos, Senhor, que segure em nossas mãos e conduza no nosso caminho para que nós possamos acertar. Mas se nós tombarmos, Senhor, que Tu nos lembre do Teu amor e a esperança e a paz tome conta do nosso ser. Que a Tua luz nos ilumine e nos abençoe, hoje, amanhã e sempre. Graças a Deus. Amém. Bom, meus queridos irmãos, estamos nós aqui. Vamos falar um pouquinho da coragem de ser imperfeito. Parece muito lógico, muito racional, porque é algo que nós sabemos, porém não aceitamos. Parece infantil da minha parte dizer que nós não aceitamos, mas o nosso comportamento, a nossa atitude diante do mundo, perante as dificuldades do caminho, nos mostra que nós temos resistências para que nós aceitemos a nossa realidade íntima. O ano de 2020 foi um ano, que ainda não foi, né? Ainda não acabou. Mas é um ano desafiador. Tem sido um ano de muitos desafios, de muitas provocações, de muitas inquietudes. É um ano em que nós fomos colocados de frente para o espelho. Um espelho onde somente nós conseguimos enxergar. Nós nos distanciamos um pouco da realidade do mundo por uma necessidade de preservação da própria vida biológica. Porém, esse espaço físico que foi cada vez mais restrito, em que esse espaço se configurou em nosso lar, onde o nosso lar adquiriu ali várias denominações: trabalho, casa, ambiente de lazer, onde tantas vezes nós tínhamos um comportamento de fugir. Não fugir do nosso lar, mas fugir das nossas realidades. Priscila, eu não estou entendendo o que você está dizendo. Bom, a nossa mente, ela utiliza alguns mecanismos para nos proteger da dor. O perfeccionismo, por exemplo, é um deles. Alguns podem dizer, mas o perfeccionismo não é um exercício para o aperfeiçoamento? Não. O perfeccionismo é uma fuga psicológica
em forma de comportamento para que nós nos distanciemos de uma realidade, a imperfeição. Aquela pessoa que nega a sua própria realidade, que na verdade somos todos nós, alguns com mais intensidade, outros com menos intensidade, porque a dor tem esse poder de nos revirar pelo avesso. E nesse revirar pelo avesso, nós conseguimos identificar as deformidades do nosso ser. Quando se fala em deformidade, isso assusta. Porque deformidade, aquilo que apresenta defeito, pela lei do comércio, há a possibilidade de devolução. Mas quando se trata do ser humano, como devolver um ser humano? Como devolver a mim mesmo? Seria abortar a própria vida? Seria extinguir um curso que nos foi dado para que nós alcançássemos a perfeição? O perfeccionismo é a negação da inferioridade que eu carrego. Quando o indivíduo ali percebe que existe em si algo que precisa trabalhar, porém, o inconsciente faz com que ele tente camuflar essa imperfeição em forma de comportamento, muitas vezes, obsessivo. Exemplo disso é o transtorno obsessivo compulsivo. A pessoa, por exemplo, ela adquire comportamentos obsessivos como um modo de regular aquilo que, na verdade, inquieta na intimidade do ser. Há pessoas que lavam as mãos constantemente e que agem de forma repetida como um modo de limpar-se por fora, mas na verdade a necessidade é interna. O perfeccionismo é a busca constante da perfeição. Priscila, mas esse não é o propósito do espiritismo? O processo de autoiluminação? Sim. Mas para que eu possa iluminar-me, eu não posso negar quem eu sou. Eu darei um exemplo para ficar bem didático. Quando eu estou num campo de batalha, naturalmente as pessoas se posicionam em lados opostos. Se elas se posicionam em lados opostos, elas passam a combater uma a outra. Ou aquele que é mais forte, aquele que é mais sagaz, consegue vencer aquele que timidamente tenta expressar a sua força. Só que esse outro ser que está do outro lado do campo de batalha, na verdade não é o meu inimigo ou não é o meu obsessor, mas sou eu mesmo. Nessa negação da minha condição espiritual, eu me coloco num campo oposto e passo a combater aquele que eu não gosto de ver, aquele que eu nego. Só que essa força que eu deveria canalizar para o meu crescimento, eu estou utilizando, na verdade, para combater quem eu sou. Só que nós sabemos que isso não é possível. Como que eu posso combater a mim mesmo? É aí que aparecem os processos de autossabotagem, em que pessoas
em que acreditam que não são merecedoras daquelas situações, elas passam a escolher caminhos que confirmem essa teoria. Hoje, por exemplo, eu estava conversando com uma senhora que me pediu ajuda para o filho dela. E ela disse assim: Priscila, é verdade que aquilo que nós pensamos de fato se concretiza? E eu questionei: por que você está me perguntando isso? Ela disse assim: o meu filho, ele tem 30 anos. Ele acha que tudo dá errado na vida dele. E ele acha que tudo dará errado na vida dele. E o pior, que tudo dá errado na vida dele. A própria mãe me disse isso. E aí eu coloquei para ela essa crença que ele construiu na sua psique, ou seja, dentro da sua intimidade, na sua identidade espiritual, em que ele é um fracassado. Então, se eu acredito que eu sou fracassado, eu não buscarei os caminhos que afirmem que eu posso ter sucesso. Eu buscarei os caminhos que afirmem essa minha teoria. É a lei da atração, ali concretizada em forma de crença. Então, do mesmo modo, se eu acredito que para mim é possível ser feliz, eu construo possibilidades, ou seja, eu construo caminhos e que me permitem, ou que me permitam, melhor dizer, ser feliz. Voltemos aos mecanismos psicológicos que me atrasam a marcha. O perfeccionismo é um deles. É a negação da minha inferioridade ou da minha condição humana, espiritual. Um outro mecanismo que nós estávamos vivendo deste modo é o entorpecimento. O entorpecimento, numa linguagem mais popular, mais coloquial, é colocar o carro na marcha e seguir ali, sem nem pensar. É viver no automático. É uma maneira de fugir da sua realidade íntima, da sua verdade, muitas vezes, inclusive familiar, e eu me lanço para fora no mundo, buscando fugas como bebida, como cigarro, como sexo, excesso de trabalho. É uma ansiedade para viver, muitos dizem. Eu tenho ânsia de vida. Na verdade, você tem ânsia de organização íntima. Outro dia eu observei em um comportamento de uma amiga muito próxima, em que ela estava saindo de segunda a segunda em plena pandemia. E ela foi e disse assim: Pri, tu nunca mais quis me receber? Eu disse: não. Enquanto você não se aquietar, você não entra na minha casa. Ela disse: o pior, amiga, que você tem razão. Eu ando muito ansiosa. Para não lidar com as coisas de dentro, para fugir das coisas de dentro, ou seja, que coisas são essas? Das minhas necessidades, das minhas inquietudes, eu me lanço para fora, fazendo tudo quanto possível para preencher o meu tempo, para me entorpecer a mente, os sentimentos, para que eu não sinta. É uma forma de camuflar as minhas verdades. Só que nós sabemos que não. É semelhante a uma panela de pressão, que quando nós tampamos a panela
porém tiramos a válvula reguladora, nós sabemos que em um determinado momento, com aquecimento constante, essa panela de pressão vai explodir. E no momento que ela explode, ela perde a forma e destrói tudo aquilo que está ao seu redor. Então não adianta nós negarmos uma condição que é nossa. As imperfeições, elas fazem parte ainda da nossa estrutura psicológica no que diz respeito à condição de um espírito em processo de transição. Nós estamos transitando porque nós sabemos que pela lei da atração, neste planeta habitam pessoas, ou seja, espíritos, que estejam em sintonia com as energias dele. Todos nós estamos no mesmo barco, porém, alguns avançaram um pouco mais, outros ainda se encontram no estado de maior entorpecimento psíquico, o que dificulta o trabalho, inclusive, da espiritualidade para tentar ali desvelar o véu da consciência de que cada um de nós é um espírito imortal e que necessita transformar-se. A cura, ela não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora, a partir de uma tomada de consciência, primeiramente, de quem eu sou. Sócrates já nos dizia: conhece-te a ti mesmo e essa verdade vos libertará. Quando Sócrates pronunciou estas palavras, a intenção dele não era ali diminuir a importância das coisas de fora, mas era priorizar as verdades íntimas que cada um de nós carrega. Porque é lidando com essas verdades íntimas, que são individuais, é que nós teremos condições para avançar perante as leis espirituais. Quando nós vamos fazer um check-up anual, que aliás, depois dos 40 a gente precisa fazer, né? O tempo todo, porque, oh meu Deus, oh coisa difícil, né? É a idade, é a maturidade. Quanto maior a quilometragem do carro, maior a necessidade de revisão, hein? Pois muito bem. Quando nós vamos fazer um check-up, nós fazemos não é para descobrir a doença, mas é para saber que está tudo bem. Mas caso nós descobramos alguma patologia, é necessário ali que se faça exames mais específicos, para que o médico tenha certeza qual a medicação adequada. Escutar os próprios sentimentos, como diz Hermance Dufour, nesse livrinho maravilhoso que eu indico vocês a lerem, ela coloca como, na verdade, uma súplica diante das condições espirituais que nós espíritas chegamos no plano espiritual. Porque nós temos o conhecimento, porém, estamos fazendo pouco uso daquilo que dispomos, daquilo que nos é oferecido. Então, é necessário que nós lembremos que estamos mergulhados nessa atmosfera de ilusões. Como Jesus nos disse, que nós deveríamos adentrar na porta estreita. Porém, essa porta, para adentrar, ela exige muito esforço, muita perseverança. A porta larga é a porta das seduções. Mas Jesus Cristo e o próprio Evangelho nos diz que nós, se estamos no mundo, devemos viver de acordo com as condições humanas.
porém, com os pensamentos nas regiões infinitas do bem e do amor. Então, nós não podemos negar que estamos no mundo. Não é viver apartado dos prazeres do mundo, ou seja, daquilo que o mundo nos oferece, mas é fazer bom uso disso que nos é oferecido. É privilegiar os bens espirituais e não os bens do mundo, as ilusões do mundo. O mundo, nesse mundo competitivo, esse mundo capitalista, nos empurra para uma competição desleal, onde aquele que produz mais recebe mais. As pessoas não são vistas como pessoas, elas são vistas como alguém que pode oferecer um produto e que vai me dar mais lucro. As mulheres, que nós não podemos negar que cada sexo, mulher, sofre as suas pressões sociais e o homem também sofre as suas pressões sociais. Nós viemos de uma cultura, nós trazemos essa bagagem cultural em que nós fomos criados para negarmos a nossa condição, a nossa imperfeição. O homem não pode ser fraco, o homem não pode chorar, o homem tem que ser forte, o homem tem que ser o garanhão. São até expressões, me desculpem, populares, em que quem já não ouviu, segurem suas cabritas, porque o meu bode está solto. Ou seja, é o alimento de uma cultura pequena em que desvaloriza ali a condição feminina, o respeito que o feminino merece. A mulher, ela é empurrada em pleno século XXI, ainda bem que estamos quebrando alguns tabus, já estamos mudando algumas percepções, porque é chegada a hora dessa transformação, dessas crenças enrijecidas, limitantes, que nos impedem de sermos quem podemos ser, para que nós abandonemos esses modelos que são colocados para nós, porque acham que esses modelos são os modelos adequados para todos. A mulher tem que ser jovem o tempo todo. A mulher tem que ser magrinha, tem que ter uma cintura fina, tem que ter um corpanzil maravilhoso, ou seja, maravilhoso para quem? Então é necessário que nós, enquanto homens e mulheres, todos nós, reflitamos a respeito de algumas crenças que nos são passadas socialmente, porque essa crença que muitas vezes perpetuamos em geração, continua ali a limitar uma consciência que precisa ser dilatada. Esse ano de 2020 veio com esse propósito de quebrar algemas, de quebrar barreiras, através de uma dor, através de um freio moral em que nós fomos colocados. Moral, sim. Eu tenho uma pessoa, uma paciente minha, que eu posso dizer o milagre, mas eu não posso dizer o nome do santo. Que ela disse assim para mim, para que vocês entendam a profundidade desse momento de distanciamento e de uma possibilidade de reflexão. Priscila, foi um ano em que eu tive menos intimidade com uma outra pessoa por conta do isolamento. Hoje eu sei que eu posso ficar sem. E isso me trouxe uma reflexão de que eu posso ser seletiva. Então, vejam a dimensão do poder dessa quarentena. Desse Covid, que não é simplesmente um vírus que veio ali
trazer muito sofrimento e muita dor, mas também nos fazer refletir, inclusive, que nós, quando nós nos distanciamos desse movimento coletivo, quase ali vivendo como soldadinhos obedecendo a comandos sociais, sem sequer perguntar à nossa intimidade se isso se adequa ou não à nossa realidade íntima. Vivíamos quase como ali zumbis sociais, vivendo no efeito manada, vai, sabe aquela expressão, aonde a vaca vai, o boi vai atrás, ou seja, todo mundo ali, vivendo uma única verdade. Que verdade? Verdade de quem? Verdade para quem? Então é nesse distanciamento que nos foi permitido olhar um pouco para dentro. Sair dessas influências que nos entorpeciam, para que nós pudéssemos escutar os nossos próprios sentimentos. Porque emoções é diferente de sentimentos. Emoções nós temos no impacto que eu vejo alguém escorregando. Eu tenho uma emoção de susto, mas o sentimento é o de empatia, de ir lá buscar, acolher, socorrer, levantar. Nós precisamos trabalhar esses nossos sentimentos, escutar a nossa voz íntima, que há tantos séculos é calada pelo orgulho, porque temos medo de não sermos aceitos. O orgulho é o ego dominando o comportamento. Nós estamos deixando que o ego conduza o nosso ser. O ego é um comportamento infantil. É um comportamento de querer tudo da forma como ele quer, para a satisfação de suas necessidades primárias. Necessidades essas que precisam crescer, precisam ser ali, sabe assim, dinamizadas. Precisa haver uma reflexão para que haja o desdobramento do ser em possibilidades, em potências. É nesse acolhimento de quem eu sou, inclusive de que eu sou uma pessoa ciumenta. As pessoas quando colocam, né? Quando nós temos alguém que identifique em nosso ser. Oi, Marcela, tudo bom? Que identifique em nosso ser algo que nós não queremos, nós ficamos irritados. Por que ficamos irritados? É porque ali mexeu em algo que nós gostaríamos que ficasse escondido. E nós nos irritamos. Então, é necessário que nós ali observemos o porquê dessa irritação. Por que eu fiquei irritado? Porque, como diz certa vez eu ouvi o Leandro Carnal dizer o seguinte: eu não posso me irritar por uma verdade que é a minha. Se alguém me chama de careca, eu não posso me irritar, porque eu sou careca. Então, é aceitar a si mesmo, nos dar a condição de avançar. Porque é unindo, ou seja, saindo desse campo oposto de batalha, porque muitas vezes, como eu já coloquei, nós nos comportamos como estivéssemos ali combatendo o mal. E, na verdade, nós estamos combatendo a nós mesmos. É semelhante a uma criança que está errando e vem o adulto e diz assim: cala a boca. Cala a boca. Tendo a criança ali um comportamento totalmente
desregular, trazendo uma insegurança porque ela não se sente acolhida. Então, é necessário que nós peguemos a mão desta criança, que somos nós, e acolhamos essa criança e mostremos para ela qual o caminho a ser percorrido. Porque não é abandonando quem eu sou que eu posso me tornar melhor. Não é abandonando essa criança interior que eu me tornarei mais forte. A maior fortaleza de alguém é assumir a sua vulnerabilidade. E ser vulnerável não é ser fraco. Ser vulnerável é ter as condições primárias, é ter os materiais para que eu possa avançar. Porque é identificando que eu tenho ali uma certa dificuldade, é que eu avanço. Se eu sei, por exemplo, que eu confesso, eu sou péssima em inglês, mas se eu assumo eu sou, para mim mesma, eu sou péssima em inglês, esse assumir e apresenta para mim ali a possibilidade, você quer aprender inglês? Isso é importante para você? Isso faz sentido para você? Então, cresce. Mas se eu nego, não, eu sei inglês. Ou seja, eu não sei, mas eu nego. Eu me permitirei seguir caminhos que me oportunizem o desdobramento dessas minhas possibilidades? Não. Então é necessário que nós tenhamos coragem para assumirmos a nossa vulnerabilidade, a nossa imperfeição. Hermance Dufour, eu vou ler para vocês aqui um trechinho do livro, que tudo que vem dela é belíssimo. Ouvir a alma é aprender a discernir entre sentimentos e um conjunto variado de manifestações íntimas do ser, sedimentadas na longa trajetória evolutiva, tais como instintos, tendências, hábitos, complexos, traumas, crenças, desejos, interesses e emoções. Quando Hermance traz essa colocação, eu me projeto imediatamente para a psicoterapia reencarnacionista e para todo esse auxílio em que as casas espíritas nos oferecem como socorro da bondade de Deus para nós, porque Ele compreende, Ele quem? Deus, compreende que nós somos como filhos pródigos. Na arrogância, nós nos apartamos da essência. Nós nos sentimos melhores e completos. E aí nós nos lançamos para o mundo no sentido de fecha os ouvidos às tuas orientações. E essa liberdade através do livre-arbítrio que Deus nos oferece, para que nós tenhamos o mérito de cada conquista, é que nós muitas vezes experimentamos situações que nos causam sofrimento. E dentro dessa visão da psicoterapia reencarnacionista, da apometria, que nos faz ter contato com as nossas identidades anteriores, as nossas personalidades, é que nós vamos identificando, através dessas visualizações, aquilo que nós trazemos como bagagem no aqui e agora. Entender e escutar esses sentimentos é acolher
quem eu sou. Porque eu não posso mudar o que foi feito, mas eu posso, a partir do aqui e agora, ser uma pessoa diferente. E aí eu me lembro daquela frase que todos nós conhecemos do Chico Xavier. Eu não posso voltar no início para começar, mas eu posso construir um novo fim. E Jesus já disse àquela mulher adúltera: vá e não pequeis mais. Posteriormente, ela foi ali ao encontro de Jesus, reafirmando: mestre, mas eu errei. Sim, você errou, mas você não errou sozinha. Mas o importante é tu, é o que tu escolhe para ti. É nessa compreensão que nós devemos nos acolher essa criança ancestral que se equivocou, que se iludiu, que fez escolhas ali que trouxeram consequências graves. Porque eu me lembro muito bem, eu gosto muito dessa frase do Divaldo, que ele diz assim: o erro é o método mais certo daquilo que não se deve fazer pelas consequências que ele traz. Ou seja, ele traz a visão de que o erro é uma possibilidade, mas que inclusive a bondade de Deus é tão grande que a partir desse equívoco há a transformação. Há a possibilidade de transformação quando o ser, que sou eu, acolho quem eu sou. Mas se eu nego que eu sou sensualista, se eu nego que eu sou inseguro, se eu nego que eu sou ali possessivo, se eu nego que eu tenho vícios morais, como a maledicência, como o ódio, como o rancor e tantos outros comportamentos que desconfiguram o ser, porque enfraquecem o próprio ser, que sou eu, que é tu, que é você. Se nós não assumirmos as nossas características, nós não teremos condições de avançar. Porque eu só posso curar um corpo quando eu identifico a doença. Isso numa visão biológica. Mas se eu negligencio essa doença, ela se amplia. Se eu não cuido de forma adequada, aquele corte pode levar a uma amputação de membro. Pode levar a deformidades maiores, a comprometimentos maiores. E isso não é uma punição de Deus, mas uma permissão para que nós tomemos a consciência e retornemos como o filho pródigo. Reconhecendo que nós somos imperfeitos, mas isso não é uma satisfação de Deus de afirmar: tu é imperfeito. Não, ele não precisa disso. Ele é Deus. Ele é completo. Ele é a causa primeira de todas as coisas, inclusive foi ele que nos fez. Ele não precisa alimentar a si mesmo, o seu ego, porque ele é amor. Mas é necessário que nós percorramos toda essa estrada desta autoconsciência para que nós retornemos com força. Para que nós peguemos essa criança pela mão e caminhemos com ela. Porque eu não posso abandonar quem eu sou, mas eu posso ajudar-me a tornar-me melhor. Essa é a proposta da doutrina espírita. Essa é a proposta desse aceitar-me. E é assim que eu vejo que esse ano de 2020 veio como um sacudir da vida
para que nós despertássemos para as nossas realidades íntimas, para que nós, diante do espelho, pudéssemos ver quem nós somos. E se eu consigo identificar quem eu sou, eu consigo trabalhar ou construir possibilidades, caminhos para me tornar melhor. Essa é a proposta dessa reforma íntima, que essa transição planetária nos provoca para sermos melhores, para sermos maiores, não do que o outro, mas em relação a nós mesmos. Vou trazer aqui uma outra leitura, um pedacinho só de leiturinha. Nós já estamos finalizando, o tempo já está acabando. Do mesmo livro, Escutando os Sentimentos, na página 92, no capítulo... Ai, me perdi, tá aqui. Capítulo 6. Identidade cósmica. Perdoar e nos perdoar sempre será a solução. Olhemos para nós com lealdade, mas igualmente com carinho e misericórdia. Não é raro eu posso falar de mim. Quando foi dado a mim uma possibilidade de saber de algumas existências anteriores, alguns anos atrás, no relato do mentor da casa que me acolheu, eu chorava muito. Mas eu não chorava de vergonha, eu chorava de lamento. Que pena. Que pena que eu fui assim. Se nós fixarmos o nosso olhar no erro, nós permaneceremos no erro. Mas se nós fixarmos o nosso olhar no que pode vir a ser, em quem nós podemos nos tornar, isso é motivador. É aí que entra o auto-perdão. Como Jesus coloca como a primeira lei de todas, amai a Deus sobre todas as coisas, mas ao próximo como a ti mesmo. O como a mim mesmo é referência do amor para o outro. E o perdão está contido na lei do amor. Eu preciso me perdoar os meus equívocos, perdoar as minhas infantilidades, para que eu possa a partir dali avançar. O perdão significa abrir as algemas que nos prendem ao sofrimento, ao equívoco. É construir uma nova possibilidade. É usar de misericórdia para com a nossa própria individualidade. Carl Gustav Jung diz que todos nós precisamos adentrar num processo de individualização. Aliás, individuação. E esse processo de individuação significa transformar-se a partir de si mesmo. Ou seja, transformar-se tendo você esse processo de acolhimento. Eu não posso negar quem eu sou. Eu preciso acolher quem eu sou, para que eu alcance aonde eu quero chegar. Somos almas recém-egressas das fileiras do mal. Quando nós ouvimos isso, gente, eu fui má. Sim. Hoje nós estamos um pouco melhores, um pouco mais conscientes, com comportamentos mais saudáveis. Porém, nós trazemos essa bagagem ancestral. E somente o bem, somente o amor consegue diminuir os impactos daquilo que nós já fizemos. É no trabalho árduo da caridade, do amor ao próximo, porque caridade não é somente praticada dentro de uma casa espírita, mas é praticada dentro do seu próprio lar. É praticada com o seu vizinho, com as suas pessoas, com seus colegas de trabalho.
E assim nós conseguiremos nos transformar intimamente. É nós tentarmos sermos os melhores, não para que nós tenhamos os aplausos dos outros, mas para que nós estejamos em paz com a nossa própria consciência. Somos almas recém-egressas das fileiras do mal. Estamos, a exemplo do filho pródigo, na passagem evangélica, retomando nossos caminhos após atitudes enfermiças de esbanjamento psicológico e emocional, que nos aprisionaram nas refregas do vazio existencial. Ou seja, nós transitamos muitas vezes, muitos séculos talvez, pela dor. Transitamos pelo mal. Mas é dado para nós hoje uma consciência maior das coisas, sobre as consequências das nossas ações. Porque o Evangelho mesmo nos diz: a quem muito é dado, muito é cobrado. Muitos negam, inclusive, o conhecimento das coisas para não se sentir responsável pelas consequências das próprias ações. Inclusive, muitas pessoas têm o comportamento ateísta para não se sentir provocado, ou seja, eu sou responsável por aquilo que eu faço. É a negação da consequência, porque a causa está nas próprias ações. Então, lembremos de uma coisa, saiamos hoje, essa conversa seria horas, até porque quanto mais pessoas conversando, né, se nós tivéssemos a possibilidade de troca, de agregar opiniões, informações, seria extremamente valioso. Mas enfim, que nós saiamos daqui com pelo menos uma coisa bem firme na consciência. Eu preciso ser eu mesmo. Eu não posso mais negar quem eu sou, mas eu preciso viver as minhas verdades. As minhas verdades precisam estar em equilíbrio com os meus valores. As minhas ações precisam estar sintonizados com os meus sentimentos, com os meus valores. Porque só assim eu terei condições de construir um caminho que é meu. É chegada a hora de nós nos libertarmos dessas prisões sociais que nos é colocado como verdade. Observemos, nós estamos terminando, mas muito me preocupa o quanto que, só para que vocês entendam a força disso, o quanto as pessoas hoje virou quase status social fazer cirurgia plástica. Nada contra, porque se eu tivesse um dinheirinho a mais, eu corrigia uma coisinha aqui, outra lá. A questão é que isso agora se tornou público, se tornou algo a se postar na mídia, para que nós façamos parte de um grupo. Ou seja, onde estão as nossas referências? Quem são os nossos modelos? Quem são esses modelos que nós estamos elegendo como verdade para o nosso caminho? É necessário que nós elejamos alguém que nos acrescente a sermos pessoas melhores. Que a paz de Cristo nos ilumine, nos abençoe, nos fortaleça, hoje, amanhã e para sempre. Graças a Deus. E até o nosso próximo encontro, que espero que seja breve. Tchau, queridos.